E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é meia-noite do dia 12, ontem foi dia 11 e ontem o presidente da Anvisa foi depor na CPI do Covid. O depoimento dele dura 6 horas e 19 minutos. Eu estou assistindo aqui em velocidade triplicada. E vamos supor que você não tem 6 horas e 20 para gastar assistindo isso. Eu vou passar as minhas impressões. Eu quero deixar claro que essas são as minhas impressões pessoais, limitadas pelas minhas limitações pessoais. Se você quiser maior precisão nos dados e nas informações, então assista você mesmo, tire suas próprias conclusões. Só tome muito cuidado com o que os jornais eles vão falar a respeito disso, porque basicamente o que você tem nessa CPI é uma abundância de perguntas que geram recortes, né? Perguntas que geram, assim, essa que eu acabei de escutar agora fez eu parar, e aí eu falei, cara, eu preciso descansar disso. Então eu vou falar disso daqui enquanto está fresco na minha cabeça, depois eu assisto o resto e aí eu faço uma segunda metade desse vídeo. Então vamos chamar isso daqui de CPI do Covid, presidente da Anvisa, primeira parte, ok? Isso daqui me deixou muito feliz. Ela é o melhor depoimento até agora e assim, é a primeira vez em que eu fico extremamente feliz e falo, cara, que bom que a Anvisa existe. Que bom que a Anvisa existe. Então eu vou falar as minhas besteiras, depois eu chamo talvez o Leonardo para validar as besteiras que eu vou falar. Eu só quero que vocês entendam que eu estou sendo absurdamente transparente e sincero em tudo que eu vou dizer. E na verdade eu estou falando isso justamente para me escutar, falando para ver se eu consigo conformar melhor assim, as coisas que eu penso. Vamos lá. Teve 40 minutos aí completamente... teve aquela introdução de sempre, aquela churumela toda, aqueles deputados exigindo umas coisas, né, e fazendo a sua guerra de palanque ali normalmente. Chamaram o presidente da Anvisa e assim ele já abre o jogo dando informações preciosas, mostrando um posicionamento muito tranquilo. O cara tá absolutamente confortável em tudo que ele tem para dizer. E assim, quem sou eu para metaforar o cara, mas é muito nítido para mim o quanto ele não tem problema nenhum esconder informação nenhuma e o que ele mais quer é falar mesmo e responder todo mundo o que todo mundo tem para perguntar. E as respostas deles são muito técnicas e vão na veia. Isso é a minha conclusão, né? E um bom jornalista ele não dá conclusões, ele não dá opiniões, ele relata os fatos. Então eu quero que vocês assistam. Se vocês não tiverem tempo, eu vou tentar colocar os fatos aqui que aconteceram. Em 42, e assim, é muito importante que eu vou colocando essas marcações de tempo, então vejam de onde eu estou assistindo. Eu estou assistindo a transmissão do UOL. Independentes canais fazem transmissões independentes, então é muito importante que você assista da mesma fonte que eu, para que esse tempo aqui ele se alinhe. Ok? Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Em 41.24 eles falaram que eles não vão comprar as vacinas da Índia. Bom, sei lá se a Índia está vendendo vacina agora com a desgraça toda que está lá, mas eles não vão comprar porque existem muitas discrepâncias apontadas. Então assim, eles mandam a vacina, a Anvisa ela não olha a vacina no microscópio, ela analisa os relatórios técnicos, pega especialistas e elucidam ali a documentação. Houve uma série de discrepâncias na própria documentação deles e devolveram. Então, o que eles falam, do que eles chamam isso de apontamentos? Eles falaram, isso daqui não passa, isso daqui não passa, isso daqui não passa. A Índia pegou isso daí, levou para casa e falou, entendi, trabalharei nisso. E ele diz que o fato deles apontarem discrepâncias nos estudos da vacina da Índia não significa que a vacina não seja boa, e ele diz ainda que a Índia ela tem um bom histórico de superação de discrepâncias apontadas, e eu quero muito que assim, eles superem tudo isso, porque eles têm muito indiano para salvar. Gente, esse episódio daqui talvez ele marque o começo de um livro. Assim, se eu fosse aposentado hoje, eu começaria a escrever um livro amanhã, ou hoje à noite mesmo, de verdade. Que assim, cada aula dessa é um universo em que eu entro, né? Cada aula dessa daqui é um universo novo onde eu entro, e cada cabeça de aluno vai transformando completamente a maneira como eu enxergo o mundo. E se eu fosse escrever um livro, eu teria que me isolar de todos eles.
eu teria que parar de dar aula para escrever livro, porque basta que eu comece a conversar com alguém e os meus personagens, eles se apagam, eles perdem substância, eles deixam de existir. E se eu conversar sobre as ideias que eu tenho, piorou mais ainda. Mas, cara, como minha cabeça foi longe com algumas coisas que eu escutei, e depois eu quero que alguém da área da ciência mesmo escute essa minha viagem e dê risada na minha cara. Vamos lá. Em 43.30 ele fala, olha, o processo de chegada ao resultado não foi demonstrado pelos indianos, não houve validação da inativação viral, ou seja, não ficava claro o quanto aquele vírus ele ficava completamente inativado, já que ele é com vírus atenuado, acredito eu, e não houve prova de pureza, voltou. Então a vacina da Índia não é uma questão política, é uma questão técnica. Em 48, ele deixa muito claro que não houve nenhuma intervenção federal nem estadual na Anvisa, no sentido de pressão política pelo comportamento dela. Não houve. Ele diz isso. E ele diz também que ele não participou em nenhuma possível negociação de vacina nenhuma. Então, ele não estava lá para botar preço nas vacinas e para participar das aquisições. Então, a Anvisa ela manteve sua neutralidade, sua participação apenas técnica e regulamentar. Em 54, ele fala de... O que é isso? Em 54, ele levanta um ponto que o Mandetta também já levantou e que é de suma importância. Vamos falar da soberania dos estados. Soberania é o que um estado precisa ter para que ele possa ser soberano, para que ele possa sobreviver. E olha que engraçado, você sabe de uma fábrica de fone de ouvido no Brasil? Você sabe uma fábrica de recarregador de celular no Brasil? Você sabe uma fábrica de chip de celular no Brasil? Você conhece uma fábrica de... Tá vendo o tanto de coisa que a gente não tem fábrica no Brasil? Por quê? Porque importar da China é muito mais barato. Essa mesma China que a gente diz que é comunista e que não quer chegar perto dela, ela nos dá tudo que nós consumimos de manufaturado, né? E a gente exporta commodity. A gente manda soja, manda carne. Veja, os países eles decidiram, né, não produzir medicamentos, IFAs gente, IFA, esse IFA ele não é de cogumelo. Não é que você planta na cerquinha lá e nasce os cogumelos. O IFA ele é como se fosse o ingrediente, a matéria-prima para você fazer a vacina. Isso é feito em laboratório e exige expertise, né? Exige técnica, expertise. E o Brasil decidiu não fazer isso. Por quê? Porque a China e a Índia fazem muito mais barato. Então a China e a Índia são os dois grandes importadores mundiais desses produtos, e o mundo decidiu depender deles para fazer medicamento. Por quê? Pelo fato de serem baratos. Aí de repente vem uma pandemia, é igual quando dá um patch no BDO e de repente você precisa de pote de energia e todo mundo quer na mesma hora. O que vai acontecer? Vai sumir do mercado. E foi isso que aconteceu. Então, quando a gente quis fazer medicamento, quando a gente quis fazer qualquer coisa que fosse, quando a gente quis comprar máscara, quando a gente quis comprar EPIs, não tinha por quê? Porque o mundo inteiro queria e a China e a Índia não estavam dando conta de suprir o mercado. Então isso é uma lição para ser aprendida, para que no futuro a gente não dependa de outros países para geração de insumos que vão gerar produção. Agora que a gente terá, por exemplo, know-how, a gente vai ter tecnologia, vai ter conhecimento para desenvolver vacina também. Então isso é muito importante. Em 57 ele diz que assim, o fato da Sputnik não ter passado não significa que não passará um dia. Então a documentação da russa era insuficiente, era discrepante, eles fizeram e eles não responderam ao bate-volta técnico. Lembra desse bate-volta aqui que teve com a Índia? Com a Rússia não rolou. Eles falaram, isso daqui está discrepante, e eles não tiveram resposta da Sputnik. Então, como que você aprova uma vacina em caráter emergencial se você não tem os dados essenciais para a geração do conhecimento que você precisa para conseguir aprovar? Olha, de verdade, esse momento até agora, tudo bem que eu só vi metade até agora, eu vi 3:19, 16:19. Esse momento aqui lavou a minha alma porque eu falei, meu Deus, cara, que gostoso escutar isso. O presidente da Anvisa, vamos ver o nome do cara aqui, Antônio
Torres, ele diz que ele teve o desprazer, não, ele não falou isso, ele disse que houve uma reunião onde o assunto não se sabe o assunto exatamente, mas levantou-se a solicitação de pedido de mudança da bula da cloroquina. Quem pediu isso foi a Nise Yamaguchi, e ela tomou um esporro dele, e ele fala, eu me exaltei, ele é muito sucinto, ele é muito controlado no sentido de dizer isso, mas ele fala, eu me alterei e me coloquei de forma enérgica. Depois voltem aí, eu vou assistir, porque agora eu não lembro exatamente quais são as palavras dela, mas ele fala, eu tive uma reação bem alterada nessa relação. Tanto que a reunião ela nem prosseguiu porque não tinha cabimento um negócio desse. Ou seja, a Nise ela tomou esporro do presidente da Anvisa e a reunião deu rei de kit. A reunião parou depois do que aconteceu porque não tinha mais cabimento continuar depois de pedido uma coisa tão descabida como essa. E ele fala, gente, isso daqui não é animosidade política, tá? Porque o que vão falar é que esse cara é de esquerda agora, ele é comunista e ele vota no Lula. Não, essa questão ela não é política. Ele fala, sabe quem pede para mudar a bula de remédio? Só o fabricante do remédio, que ao estudar a própria medicação, descobre que ele também é bom para alguma coisa e ele pede por interesse dele a alteração dessa bula. Porque se não muda o remédio, não muda a bula, porque a bula ela se refere ao remédio. É igual você ter um carro. Vocês sabiam que carro zero vem com manual? Por incrível que pareça, carro zero vem com manual, embora a gente não saiba para que serve isso, porque a gente nunca lê aquilo. Mas o carro zero, ele vem com manual. A bula é o manual do carro, então ela diz respeito ao carro. Se o carro é o mesmo, por que é que você muda o manual? Então, a menos que você descubra que o seu carro ele tem uma capacidade de fazer alguma outra coisa que você não sabia o que era, então o fabricante, a Volkswagen, ia falar assim, gente, esse Gol aqui ele também serve para vender cachorro-quente na rua se você quiser. Aí ele pede a mudança porque ele tem esse objetivo. Os próprios fabricantes de cloroquina não ousaram pedir para alterar essa bula. Porque não tinha cabimento, e vai Nise Yamaguchi lá e fala que quer mudar. Tomou esporro, a reunião quitou de raiva, de tão exaltado que o presidente ficou. Assim, tem criatividade minha desse evento? Sim, mas validem a minha fala e escutem essa parte. Em 1:20 ele fala que até hoje todos os estudos que existiram apontam para a ineficácia da cloroquina, mas há estudos em aberto. Esses estudos em aberto, a gente vai retomar eles quando há pergunta jumenta. Quando há a primeira pergunta jumenta aqui. Então a gente já volta aqui daqui a pouco. Bom, depois ele responde a respeito de funcionamento e autonomia da Anvisa, né? Porque questionam ele, a Anvisa hoje é autônoma, ela sofre intervenção do governo, do desgoverno, e aí ele diz, olha, a nossa autonomia ela é bem fundamentada, os profissionais eles são concursados, a instituição ela é de Estado e não de governo, existem diferentes gerências técnicas e existem diretores distintos em suas áreas distintas. Então, se você quiser corromper e cooptar a Anvisa, você vai ter que mexer com todo mundo que tem a sua biografia ali, porque é o suprassumo da Anvisa, seria assim, o nível PEN das pessoas de seus respectivos nichos. Eu não tenho o domínio técnico para falar sobre isso, eu só tenho o imaginário na minha cabeça. Mas o que eu imagino é o seguinte, você que dedica a sua vida ao estudo da farmácia, minha mãe que era bioquímica, por exemplo, você desenvolve carreira, você vai desenvolvendo, você vai sendo reconhecida no mercado por notório saber, e você vai ocupando aqueles espaços que mais remuneram e que mais geram reconhecimento dentro da sua área. Porque quem entende de bioquímica, quem entende é um grupo tão seleto. Quando você vai na física da USP, você vê que é uma guerra de egos lá dentro, porque o cara que ele consegue criar uma coisa nova, ele quer ficar famoso por aquilo e ele quer o reconhecimento de todo mundo. Não basta você enchantar o PEN, você quer que as pessoas vejam o seu PEN linkado. E aí quando você percebe um cara que tem outro PEN igual ao teu, aí você quer saber os acessórios que ele usa. Então, assim, existe o interesse de todos esses profissionais que alcançaram as diretorias da Anvisa de resguardarem suas biografias. Ele não fala nada disso.
No sentido de se proteger. Então o cara ele não vai abrir mão de tudo que ele conseguiu para se corromper. Por quê? Porque caso ele se corrompa, toda a instituição, todo mundo ao redor dele e todo o meio dele saberá que ele se corrompeu. É como você começar a usar hack e abrir uma conta hoje e tá full pen amanhã. E esperar que os jogadores de BDO eles reconheçam valor no seu set. Eles não vão reconhecer valor no seu set, eles vão saber que você comprou isso da Red Fox. E não saberão como, mas não te respeitarão como um jogador. Entende? Então, para um diretor, para um gerente da Anvisa, de repente aparecer pregando uma coisa que não é verdade, ele vai ser descreditado imediatamente por todas as outras gerências e por todas as outras diretorias. Ele vai acabar com a biografia dele e, a não ser que seja por uma grana muito alta, o cara não vai enterrar a sua biografia só por isso. É por isso que a Anvisa é uma instituição de Estado e não de governo. Um governo ele não vai conseguir intervir. E se houvesse tentativa de cooptação, você pode ter certeza que haveria uma debandada geral dessa instituição. Ninguém ficaria ali se houvesse. E ele é muito claro em dizer que não houve. Ele é muito claro em dizer que não houve. Bom, eu acho que eu me perdi aqui. Essa parte deve ter ficado meio confusa, mas vamos seguir. Depois, a respeito da Coronavac, aquele cara que morreu. O cara nos testes da Coronavac, o cara tomou a vacina do teste e aí veio a óbito. A aplicação das vacinas ela foi não cancelada, ela foi pausada por falta de informação a respeito do óbito. E porque eles não tinham informação a respeito do óbito, eles não poderiam carregar a responsabilidade de continuar a testagem sabendo que alguém daqueles testes havia morrido. Depois que morreu, ficou evidenciado que havia sido suicídio, e mesmo assim precisava estudar o caso, porque o que será que levou ele ao suicídio? Será que foi um efeito adverso da vacina? Enquanto eles não tiveram absoluta certeza de que isso aconteceu, eles não continuaram com os testes. E aí, enquanto isso, o Bolsonaro ele ficou lá, tá vendo? Bolsonaro ganha de novo. Essa é a vacina do Dória, matou o cara lá. E aí a gente ficou nessa polarização durante alguns dias, e os estudos foram retomados depois que eles tiveram a certeza de que esse suicídio não foi causado pela vacina e que foi suicídio mesmo que levou o cara embora. Ok. Depois fazem uma pergunta muito interessante a respeito dos efeitos da judicialização em cima da Anvisa. E assim, o cara ele é muito... Quando você vê os caras entrevistando o Queiroga e o Taik, você percebe quantos nossos senadores eles são limitados, eles não conseguem conversar com gente muito inteligente. Então o senador ele tenta encurralar o presidente da Anvisa falando assim, tenta usar umas palavras difíceis na esperança de que o cara não vai entender, vai se perder, e fala os efeitos dessa judicialização aí, é boa ou ruim? E aí ele começa a falar sobre isso, olha... Essa judicialização ela pode ser boa, pode ser ruim, ela pode nos proteger, mas pode nos afetar negativamente. Por exemplo, essa judicialização levou ao não pausar do cronômetro quando nós tínhamos um mês para apresentar a documentação emergencial. A gente precisava de documentos, esses documentos não vinham e esse nosso prazo de um mês ele não era esticado. Então foi péssimo, porque demoraram muito, ou seja, o corpo técnico da Anvisa ele teve menos tempo do que esses 30 dias, que já é um período curto para fazer todo o trabalho. Aí eles receberam os documentos e processaram tudo isso e venceram o prazo. Só que se eles não tivessem vencido, eles teriam que sofrer os efeitos dessa judicialização. Então, pode ser bom ou pode ser ruim da maneira como for aplicada, né, dado a razoabilidade das decisões que foram tomadas ali. Ele, assim, deu uma aula, cara. Tipo, é igual o Taik. O Taik, cada vez que ele abria a boca, ninguém entendia porra nenhuma do que ele falava, mas ele dava uma aula ali. Que nenhum aluno conseguiu entender, os senadores, no caso. Bom, depois esse mesmo senador ele começa a falar assim, pô, mas a Anvisa ela lutou contra a Sputnik, né? E ele fala, olha o seguinte, tem uma propaganda da Sputnik aqui dizendo que estudos de terceira fase já estão sendo conduzidos, dessa data X. E aí consta Brasil aqui. E a Sputnik nunca fez teste de terceira fase no Brasil, ou seja, era mentira. Depois de aprovado, a Coronavac, a Sputnik, ela está sendo distribuída em 58 países. Entramos em contato com 58, 24 deles disseram que não estão aplicando a vacina. Ou seja, a Rússia mentiu novamente.
Temos 2 países muito grandes que aplicaram as vacinas, que sabemos que aplicaram, ou seja, quanto que é 54 menos 28? É 34. 34 países aplicaram, entre eles a México e a Argentina. O México declinou relatórios técnicos porque diz ter um contrato de confidencialidade a respeito dessas informações. Então, a agência reguladora, a Anvisa do México, ela não abriu essa documentação e não sabemos o que eles estão fazendo com isso. E a Argentina... ele não fala sobre o compartilhamento ou não desses dados, mas não, que compartilhou, tanto que eles descobriram isso. E eles analisaram os dados abertos pela Argentina, e o que eles descobriram? 57% dos argentinos eles estão vacinados pela Sputnik. 92% dos efeitos adversos de vacina são da Sputnik. Ou seja, você tem um pouco mais da metade da população vacinada com a vacina, e mais de 90% das pessoas que têm efeitos adversos, e não estamos falando que é morte, não estamos falando que é Covid, efeito adverso qualquer, contabilizado, 92% são dessa vacina. A Anvisa, então, ela é elogiada porque ela foi única no mundo a se posicionar tão firmemente quanto a Sputnik, contra a Sputnik, e ela foi unânime no julgamento, ou seja, todo o corpo da Anvisa foi unânime em dizer que não estava confortável em aprovar aquilo. O quanto isso conversa com aquele documento que é o relatório americano do Ministério da Saúde deles, dizendo que eles foram bem sucedidos no lobby de convencer o Brasil a não entrar na fila da compra dessa vacina, não sabemos. Só que aqui a gente está falando de coisas diferentes. O convencimento do Brasil de não entrar na fila da compra é uma coisa do Ministério da Saúde e do Bolsonaro aí. A aprovação da vacina em si é uma coisa da Anvisa, e a Anvisa nunca teve nem pressão federal, nem estadual, e nem da Sputnik, nem lobby da Sputnik para ter a aprovação dela. A americana não sabemos ainda, tomara que não. Protocolos de ação emergencial. Sim, lembra que ele falou assim, olha, a gente teve a judicialização, ela é ruim, eles tiveram 31 dias para dar, a obrigatoriedade de 31 dias para dar um parecer, e eles tanto cumpriram isso que a diferença entre o primeiro vacinado no mundo e o primeiro vacinado no Brasil é de 31 dias, ou seja, a Anvisa fez o dever de casa. Depois ele é questionado no sentido de vocês não olharam para a vacina no microscópio. Ele dá outra aula, ele fala o papel da Anvisa não é esse, a gente trabalha com documentação, e essas aplicações elas foram apresentadas pelo próprio fornecedor. Não houve mapeamento, não teve dados, e aí quando tentam colocar ele na parede, eu acho que é aqui, ó. Quando tentam colocar ele na parede, ele fala, olha, houveram afirmações de não replicação em lados, só que aí depois outros lados vieram e eles eram discrepantes, porque havia sim replicações. Havia dúvida até sobre os efeitos dessa vacina no sistema reprodutivo. E não houve o bate-volta técnico, ou seja, quando eles mandaram os questionamentos técnicos, coisa normal do processo de aprovação da vacina, não houve resposta a esses questionamentos. E ele disse, e ele é bem claro em relação a isso, ele fala, isso não fecha as portas para o futuro. Você não pode pegar ranço da vacina russa, caso ela venha a ser aprovada um dia, porque a aprovação ela não é dada nesse sentido, eu gosto do russo, eu não gosto do russo, eu gosto do chinês, não gosto do chinês, eu gosto do americano, eu não gosto do americano. É o produto que está sendo avaliado ali. É o barbeador que você compra da China que funciona e que faz a sua barba, não interessa se ele foi feito por um comunista. E aí quando você olha para o americano, ele também é bom, mas ele é mais caro. Aí você olha para o russo, ele é baratinho, mas também não funciona tão bem igual da China. São esses critérios técnicos que são estudados e o fornecedor tanto faz. E ele diz, se um dia a Sputnik ela der toda a documentação, fizer esse bate-volta técnico e eles tiverem a documentação para provarem com segurança, eles vão provar sem nenhum problema. Isso não fecha as portas para os russos. Mais uma vez, ponto para a razão e para a ciência aí no comportamento deles. Depois, uma informação bastante interessante. O Mandetta ele fala assim, olha, esse negócio de fechar aeroporto não é uma coisa do Ministério da Saúde, é uma questão da Anvisa. E ele fala que a Anvisa ela sugeriu o fechamento de portos e procedimento em relação a voos,
mas ela não tem mais poder de decisão, ela tem só poder de sugestão. Assistam essa parte aqui e escutem por vocês mesmos como funciona agora, porque agora eu não vou conseguir reproduzir. Ele fala, houve uma alteração e a Anvisa ela não regula mais, ela sugere. A gente sugeriu que houvesse um controle de fronteiras e essa sugestão não foi acatada. Isso daqui é ótimo porque abre espaço para que a CPI continue. Então, quem é, né? Já que a Anvisa não é mais responsável, então quem é? Eu quero descobrir e eu quero entrevistar essa pessoa. É assim que uma CPI funciona. Ela vai trazendo informações à luz, para que a gente tenha acesso. Então, eu imagino que se amanhã eu pego o Covid e passo para a Lari e a gente morre, e aí a Lana ela vai ser criada por uma das tias, ou sei lá, pelo padrinho, pela madrinha, né, que a Bárbara e o Rafa peguem ela aqui para criar, daqui 20 anos ela tem que ter essa informação e falar assim, olha, eles morreram por conta disso, porque os cuidados não foram tomados e eu sei exatamente quem pisou na bola, de que forma e de que forma teria sido diferente se a coisa fosse melhor conduzida. Vocês não têm noção do quanto isso acalenta uma pessoa, porque em determinada fase da minha vida eu não tive sossego enquanto eu não estudei e enquanto eu não investiguei como havia sido o fim do meu avô na guerra, e as circunstâncias da perda da minha mãe. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para um órfão. Para o meu avô já foi difícil, para minha mãe foi difícil, e era uma coisa de câncer. Imagina para uma pessoa que perde os pais por uma ingerência, por uma ingestão, né? por um desgoverno. Bom, vamos continuar. Cara, essa parte aqui eu achei maravilhosa. Porque assim, a gente tem uma discussão, uma cortina de fumaça, porque tudo é polarização e você sempre quer culpar algum filho da puta por você não estar bem. A mídia faz isso todo santo dia, não tem lado inocente. Então assim, existe um lado mais extremo, mas ninguém é inocente aí. Os anti-bolsonaristas, eles nunca vão dizer, por exemplo, que o coitado do Bolsonaro, porque ele sofreu o lobby americano para sair da fila de não sei que vacina. Nunca. Eles sempre vão apresentar o Bolsonaro como o pior dos demônios, não que ele seja um santo. E é engraçado como tudo é usado nessa polarização, e inclusive a quebra de patentes. Então assim, fulano é contra a quebra de patentes, ou seja, ele quer que todo mundo se foda, ele quer que todo mundo morra. Então é muito gostoso que uma pessoa que tem embasamento para falar, e que tem moral para falar, que tem conhecimento para falar, se posicione, e que a gente possa presenciar esse posicionamento do cara. Quando perguntam para ele sobre quebra de patentes, primeiro, ele fala que não é um tema regulatório, não é a Anvisa que decide sobre isso. Mas depois pedem o posicionamento pessoal dele, e ele fala, cara, uma coisa é você quebrar a patente e poder produzir, outra coisa é você ter o know-how para produzir. E esse é um exemplo que eu já tinha dado antigamente. Vamos supor que a gente não quer mais comprar processador Intel ou AMD e pagar royalties, ou então ser obrigado a comprar da Intel, ser obrigado a comprar da AMD. Vamos quebrar a patente da AMD para poder fazer processador? Vamos lá, conseguimos, quebramos. Beleza, cara, a gente pode agora. A gente não vai ser processado se a gente fizer. Então vamos aí na garagem ali fazer um processador AMD, vamos? Então, o presidente da Anvisa, ele fala assim, tá, a gente quebra a patente da vacina e não tem capacidade, know-how, conhecimento, tecnologia para fazer isso. Do que serviu quebrar essa patente? Então, assim, e vamos supor que essa patente ela cai na mão dos indonesianos. Não, aí eu estou cometendo um pecado que é ser preconceituoso. Vamos supor que essa patente ela cai na minha mão, quebrada na minha. Eu posso produzir a vacina. Alguém garante que a vacina que eu vou produzir ela vai estar de acordo? Ela vai ser feita. Porque a patente, a quebra da patente, ela dá o resultado, a receita final. Ou seja, um processador AMD. O fato de você ter um processador com todas as características dele significa que você saberá como produzir ou como fabricar um? Não. A vacina é a mesma coisa. Então quem garante que essa vacina vai funcionar? Agora imagina se 100 mil fábricas no mundo inteiro começam a fazer 100 mil marcas de vacinas diferentes. Será que a Anvisa ela vai ter
segurança em aprovar todas elas? E será que as vacinas que passarem nos testes serão efetivamente as que virão para cá? É por isso que eu prefiro, Fausto, prefiro confiar na escalabilidade dessas poucas farmacêuticas que são gigantescas demais para brincarem com responsabilidade, com accountability, né, que a gente chama. Os caras estão ganhando tanto dinheiro com isso que eles não vão querer arriscar a sua fortuna gerada na venda de vacinas com processos pela ineficácia ou pela periculosidade dela, pelos efeitos adversos dela. Então eu prefiro que essas vacinas continuem sendo feitas por poucas grandes empresas muito capazes, já consolidadas, provadas no mercado e que tenham uma reputação a zelar. Eu não quero a vacina da Dolly, assim, nada contra o dono da Dolly, que tem uma indústria sensacional aqui no Brasil, mas eu não quero, assim, isso é uma questão pessoal e não devia entrar nem nesse vídeo, porque eu estou tentando... não posso dizer que eu sou jornalista porque eu não estou aqui apresentando fatos, eu estou dando opinião sobre tudo. Em 2.54, e esse daqui é um outro ponto que eu quero que vocês vão até ele para escutarem isso sendo falado da boca do cara. Ele fala: o presidente, ele nunca fez nenhum tipo de pressão contra a Anvisa ou contra nenhum membro da Anvisa. A Anvisa nunca foi abordada pelo presidente no sentido de fazer qualquer coisa que ele quisesse. Ou seja, o debate anti-Anvisa, pró-Anvisa, pró não sei quem, anti não sei quem, ele é todo político, ele é só para o noticiário, ele é só para a corrente de Zap Zap. Ele não está chegando na Anvisa, a Anvisa segue a vida, ela segue com o trabalho dela. Em 3.7 a gente teve uma pergunta jumenta. Esse ódio da cloroquina aí não é para vender um remédio mais caro, não? Porque a cloroquina já é um remédio de tradição, a gente já toma aí há muitas décadas. Isso daí, esse ódio da cloroquina não é para vender remédio mais caro, por esse Remdesivir aí, ele custa 13 mil reais uma dose, então não tem ódio da cloroquina para vender um remédio muito mais caro que talvez também não funcione. E ele fala: olha, o papel da Anvisa é aceitar, receber documentação de qualquer laboratório que desenvolva qualquer coisa e ver se ele está em conformidade com a realidade. Ou seja, a gente já recebeu a apresentação de uma tinta anti-dengue que você pinta a parede, aí o mosquito da dengue não para lá e você diminui a dengue no mundo. A gente já recebeu mosquito geneticamente modificado que acaba com a dengue. A gente já recebeu curandeiros de Covid que vinham com uma receita milagrosa e aí a gente fazia as exigências técnicas e eles simplesmente sumiam. Né? Então o cara fala assim: olha, eu tenho a cura da Covid, prova, me dá essa documentação, eu preciso que me dê documento X, Y e Z, aí depois que você me trouxer essa documentação, eu libero ou não libero para você poder comercializar. Enquanto você não tiver a minha liberação, se você tentar vender a crime, você vai preso. Aí o cara fala: tá bom, eu vou lá em casa, vou buscar a documentação e já trago, e o cara desaparece. Basicamente é isso que acontece. Tá vendo como a gente tem que ser grato por essa agência existir? Porque você já pensou o tanto de remédio que ia ter, diferente da cloroquina, vendido na farmácia e ninguém poderia proibir o laboratório que foi criado por mim hoje na garagem da minha casa? Ninguém poderia proibir a comercialização desse remédio caso um órgão regulador como a Anvisa não existisse. Tá vendo como a gente deve ser grato pela existência das instituições? Imagina você ter uma dor de cabeça e você chega na farmácia e tem 300 mil remédios. Aí um deles é o mais baratinho e é meu, fui eu que fiz. Aí você toma e espera que a sua dor de cabeça passe. Aí te dá uma caganeira. Aí você vem e fala: pô, esse remédio não devia estar na farmácia. Não, mas o cara fez, ele tá aí, ele pode vender, ué. Então, assim, o papel da Anvisa você quer ter um remédio para alguma coisa, então mostra que ele funciona. Me dá os estudos, traz os estudos. Todo mundo que chega lá com uma receita nova, eles fazem as exigências, e aí quando é um curandeiro que não tem condições de cumprir essas exigências técnicas, ele simplesmente some e nunca vem à luz. Aí depois a gente teve um argumento jumento, ele fala assim: mas você veja bem, o Tamiflu contra H1N1 também não era aprovado, né? E também não foi aprovado de primeira, aí depois foi aprovado e calou a boca de todo mundo. Ele falou:
A gente tem todos os estudos da cloroquina até agora não são favoráveis e mostram que não só não funcionam, mas como atrapalham. E a gente tem outros em andamento. O dia que esses outros em andamento ficarem prontos, aí você traz aqui. Basicamente é isso que ele fala. Ele não dá esperança para cloroquina. É como se eu falasse assim, olha, eu tenho um estudo de mosquito geneticamente modificado que acaba com a dengue. Eu tenho estudo de uma tinta anti-dengue que você vai pintar a parede e o mosquito vai embora. A Anvisa ela vai falar, cara, esse estudo você pode fazer, o dia que ficar pronto você me traz. Ou seja, status da cloroquina hoje. Todos os estudos realizados, concluídos, dizem que eles não são favoráveis, eles não funcionam. E existem outros em andamento. Essa existência de outros estudos em andamento não prova a eficácia do remédio. Em 3/16, a gente teve um outro senador com uma teoria da conspiração arrombada. Ele falou assim, olha, você tem a HH, que é a vacina do Ceará, e ela custa só 44 centavos a dose. E ela não foi para frente porque ela é barata demais, porque a mais barata aí, que é a Coronavac, custa 16 dólares ou 16 reais a dose. Você está vendo que essa fala, ela é feita para o Zap Zap, porque amanhã ela vai estar na corrente, na indústria de Zap Zap, assim, um senador, numa CPI, ele foi lá e trouxe à luz a verdade, a existência da HH, que é a vacina do Ceará, que não deixam aprovar porque o Dória é um comunista reptiliano. Amanhã vai estar lá, cara, que a solução da Covid, ela só não acontece porque ficam sabotando o Bolsonaro. Não existe uma razão para o cara vir e jogar uma teoria de conspiração jumenta como essa numa CPI do Covid, a não ser para fazer um recorte tendencioso. Ele fala, cara, a Anvisa ela não sabotou a HH aí para proteger os interesses e os lucros das grandes farmacêuticas que vendem a vacina muito mais cara? E ele fala, então... uma vacina eficaz contra a Covid, tão barata assim, de origem nacional, se existisse, eu me lembraria. Porque não haveria uma coisa deste tamanho, com essa importância, que eu não me recordasse. E eu, como presidente da Anvisa, não recordo. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas eu quero que vocês vão aqui em 3/16 escutem essa parte, que é delicioso escutar a fala dele. Ele fala, cara, se houvesse esse negócio, eu me lembraria. E não houve. Ou seja, você é um arrombado mentiroso do caralho e vai tomar no seu cu. Só que com toda a classe do mundo. Uma tranquilidade, uma paz e um profissionalismo e uma... sabe... que eu não teria, uma polidez que eu jamais teria. Ele fala, eu me lembraria disso. Protocola lá, manda lá que a gente aprova. Cadê essa vacina? Mostra aí. Depois houve uma culpabilização jumenta, né? O senador ele fala assim, não, a Pfizer ela queria se isentar de qualquer responsabilidade. E tudo isso que a gente escuta nessa radiopolarização, né? E aí ele disse, olha, a Pfizer, ela vamos colocar aspas aqui para não ficar... Não, acho que já está subentendido, né? Pelo amor de Deus. A Pfizer, ela considerou a burocracia brasileira exagerada. Nós consideramos os questionamentos dela, dada a nossa flexibilização, ou seja, nós flexibilizamos a nossa burocracia, eles não flexibilizaram critérios técnicos, eles falaram, dada a flexibilização da burocracia, ela não entregou a documentação, ou seja, não entregou, demorou. Entregue, aprovamos e estão comprando, estão distribuindo. Tem gente aí que já tomou a vacina da Pfizer. Demorou, aprovou e já está em fase de aplicação. Então, assim, a Pfizer ela foi um espantalho da polarização para justificar atraso, para culpar o cara porque não comprou, para culpar o cara que queria comprar, enfim. Há que se conseguir separar aquilo que está no universo da polarização para gerar notícia, para gerar ódio, para poder manter esse controle político que é o jogo político do cenário atual, e aquilo que foi a Pfizer de verdade.
Agora, o que eu penso é o quanto tem de soft power, o quanto tem de lobby nesse atraso, nesse posicionamento da Pfizer e nesse atraso da entrega da documentação por parte dela. Tudo isso daqui garante que tudo que o presidente da Anvisa falou é verdade? Não, e é para isso que serve uma CPI. Para quê? Para que depoimentos sejam contrapostos, para que questões sejam levantadas e para que tudo seja investigado. Então, todas as documentações elas estão sendo protocoladas, elas vão ser estudadas, questionamentos serão feitos e provas terão que ser dadas. Mas é muito custoso ver como essas informações elas estão vindo à luz, fazendo com que a gente entenda melhor o que anda acontecendo. Meu sonho que a gente consiga olhar para trás e, caso queiramos reconstruir toda a história dessa época, que é um momento histórico. Porra, a gente é fascinado por Segunda Guerra. Eu tô falando por mim. Eu sou fascinado por Segunda Guerra. Eu gosto de saber detalhes a respeito de tudo que aconteceu. Eu me perco em livros e documentários e histórias de gente dizendo como foi. Eu adoro guerra, história medieval japonesa. Estudar sobre Hideyoshi, sobre Tokugawa. E assim, é engraçado porque a gente não tem uma riqueza histórica muito grande. A gente tem que se basear em determinados estudos e as provas que esses estudos têm, elas são muito envelhecidas. Agora, a gente tem abundância de informação, só que a gente não tem clareza. E essa CPI, ela está trazendo clareza aos fatos, de maneira que a gente possa reconstruir toda a história, fazer uma reconstituição de toda a história, para saber exatamente o que levou aqui ao desencadeamento de que efeito. Por quê? Porque, no fim das contas, eu não odeio o Bolsonaro pela demora na compra das vacinas. Olha que coisa. Porque eu acho que não foi só falta de vontade dele em comprar, foi o posicionamento político dele, mas eu acho que tudo que pôde ser feito para a compra das vacinas foi feito, e o que a gente sofreu foi uma grande pressão internacional para que isso demorasse mesmo, porque a gente tinha muita gente. O Brasil fora da fila da Sputnik e da Pfizer faz com que outras nações tenham um poder de barganha muito maior e possam ser atendidas antes, países com população menor. E assim, o Brasil cedeu. Quiçá o governo do Bolsonaro fosse mais poderoso, quiçá ele colocasse a vacinação como prioridade, ele poderia tancar, ele poderia lutar mais por isso, não lutou. Mas eu acho que alguém tem que vir por último na fila. E se a gente perdeu essa fila, tudo bem. Agora, o maior erro, a coisa mais imperdoável do Bolsonaro não é o atraso das vacinas, é a desinformação que levou um monte de gente à morte, pessoas vestindo a camisa dele, dizendo não vou usar máscara, não vou ficar na minha casa, eu vou me colocar a risco, eu vou tancar esse negócio aí porque eu tenho um porte físico de atleta. Eu não vou ficar choramingando, eu vou perder as pessoas, mas eu vou entender que isso faz parte do processo. Esse posicionamento dele foi genocida, porque levou um monte de gente que não tinha inteligência, discernimento, compreensão de mundo para se defender das palavras dele. E é isso que tem que vir à luz e ele tem que ser punido por isso. Eu não fico incomodado com a demora da chegada das vacinas e digo mais, 40 milhões de doses é coisa pra cacete. 15 milhões de pessoas com a segunda dose é coisa pra cacete. Essa vacina ela poderia nem ter sido descoberta ainda. Ela foi descoberta num tempo recorde, as pessoas estão fazendo produção em larga escala e uma hora a gente vai ter toda a nossa população imunizada. Só que a gente vai olhar pra trás e vai ver um monte de gente que morreu sem precisar ter morrido, porque se expôs ao risco, não porque precisava trabalhar para trazer comida para casa, mas porque aglomerou mesmo. Porque confiou no presidente, e isso tem que ser punido em tribunal internacional. Isso é um crime contra a humanidade. Essa CPI ela tem que dar às famílias que enterraram seus entes queridos a oportunidade de lutar pelo reconhecimento dessa falha e pela responsabilização de suas perdas. Nossa, eu pareço um político. Eu tô parecendo um senador, né, cara? Eu tô com fala de senador nessa CPI, que vergonha, velho. Bom, eu vou continuar assistindo a segunda parte e depois eu volto aqui e aí eu poupei vocês num vídeo de 3 horas, mas aí eu fiz um de quase 1 hora inteira. Bom, por hora é isso, um grande abraço.